Boa tarde. O Cabeça de Área começa agora para debater sobre uma prática que já chegou a 18 países e vem conquistando espaço das artes marciais também aqui no Brasil. O programa, que não se limita aos resultados, desvia a atenção do oponente, desestabilizando o seu emocional e o equilíbrio com as novas técnicas do Contact System, o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Edson Formosino e Eduardo Moraes, ambos mestres de Strife. Conosco também o nosso debatedor Henrique Thier. A nossa equipe foi às ruas para saber, afinal, o que é o Strife? Não, nunca nem ouvi falar nisso. Nunca vi falar não, viu? Não sei. Não sei o que é Strife. Sei não. Pode me dizer o que é? Pois bem, hoje nós vamos falar de uma modalidade nova aqui no Brasil, especialmente em Pernambuco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Edson, você, claro, você é dan em karatê, você é um artista marcial, não é? E de fato você tem grandes prêmios nacionais e internacionais. Como é que você pensa a respeito do Strife enquanto modalidade esportiva e da arte marcial propriamente? Bom, o Strife ele tem uma concepção nova em relação às demais artes marciais em virtude do seguinte: as outras artes geralmente contemplam o povo mais jovem. O Strife ele não pensa somente no jovem. A gente, quando idealizou o Strife, eu e o Eduardo Moraes, a gente teve a ideia de criar uma coisa que as pessoas idosas também pudessem participar. Então a gente tem uma psicologia do trabalho que uma pessoa de 8 anos até 80 pode participar no Strife. As técnicas do Strife, ela possibilita que a pessoa, mesmo não tendo tanta flexibilidade como um jovem dispõe, consegue aplicar os golpes, porque os golpes são aplicados da cintura para baixo. Então facilita para uma pessoa que tem uma certa idade, já tem as limitações que a idade impõe, conseguir aplicar as técnicas. E o Strife, ele hoje, assim, a nível do Brasil, talvez não seja tão conhecido, porque a gente só tem 1 ano e pouco de criação. Mas na Europa, a gente já tem 18 países que já estão começando a despontar com o Strife lá. A nossa equipe foi às ruas perguntar o que era o Strife. Algumas pessoas, é claro, ninguém conseguiu responder. Eu gostaria de saber do Eduardo, o que é, afinal de contas, o Strife, Eduardo? Strife foi o seguinte, primeiramente, boa tarde a todos. Quando a gente teve uma ideia, foi através de uma brincadeira entre mim e o mestre Edson Formosino, foi o seguinte fato: ele disse, quando você é novo, você é jovem, mas você conhece técnicas de Hapkido, como ele também conhece, e a gente queria fazer uma modalidade, né, que a gente olha assim, o judô, ele segura o oponente para jogar a cintura e derrubar. O Hapkido segura o pulso, torcer, levar para o chão, derrubar e finalizar. O jiu-jitsu usa o solo, né? Ninguém usou as pernas para desestabilizar ninguém. Então, vamos criar uma coisa que seja fácil até para um senhor de 80 anos. Aí ele até diz, é bom que a gente até venha, a gente vai treinando. Né? Então, foi aí que começou, né? A gente veio a ideia e começamos a trabalhar um tipo de técnica diferente, até um modo de você entrar no oponente é diferente de todas as artes marciais, porque a gente usa o princípio de um ângulo específico. O princípio que a gente usa é para interceptar o oponente. A gente não quer receber a pancada, a gente só quer interceptá-lo, fazer com que ele vá ao chão. Agora, Edson, pensando, vocês conhecem muitas referências de outras artes marciais. Exato. Qual é o processo de reconhecimento de uma nova arte marcial, né, perante essas referências? Bom, a gente procurou fazer a nossa filiação na Bujitsu Kokusai, que é uma entidade internacional. Bujitsu Internacional Society, que é em inglês. Ela é uma espécie de cartório internacional, onde já tem mais de 180 países e que ela reconhece novas modalidades de artes marciais. A gente também é filiado a uma entidade que é Soccer Membership, que é uma entidade que reconhece os mestres fundadores de sistemas, na Europa também. E a gente conseguindo respaldo internacional, quando vem para o Brasil, é automático. A gente procurou até aqui no Recife o escritório de direitos autorais, e quando a gente mostrou que nós tínhamos patente internacional, reconhecimento já na Bujitsu Internacional e em outras organizações internacionais de reconhecimento de artes marciais, o pessoal do direitos autorais disse que não necessitava mais, porque a gente já tinha um respaldo internacional já automático.
Quando a gente fez esse cadastro lá, já foi reconhecido automaticamente no Brasil e em outros países também. Então, foi uma coisa que a gente teve uma ideia, assim, como eu já tenho uma certa experiência, eu tenho 41 anos de prática de arte marcial, eu conversei com o Eduardo e disse, a gente tem que fazer uma filiação internacional para que a nossa modalidade tenha um melhor respaldo aqui no Brasil. Porque isso é importante, aqui, né? Que acaba a coisa vem desenvolvendo depois, cada vez mais a modalidade, né? Exato. Você faz uma inscrição internacional, há um reconhecimento de outras instituições também aqui no Brasil e a modalidade E também acaba a se gente desenvolvendo. quebra aquela coisa que as pessoas no Brasil têm de dizer que qualquer coisa é picaretagem. Então, como a gente já... Para fazer uma filiação internacional é muito mais complicado do que para fazer aqui no Brasil. Pois bem, o Ângela Jocastra foi à Academia Olívia Feitosa e traz informações sobre alguns aspectos dessa nova modalidade. Ousadia, espírito competitivo, originalidade e força de vontade são princípios que norteiam o Strife Contact System. O Strife é uma nova modalidade de luta criada pelo mestre Eduardo Moraes a partir do Hapkido e do Kickbox. O professor Bruno Bering fala sobre a importância da prática. A nossa arte marcial ela não é focada em competição, ela é focada realmente na defesa pessoal do aluno. Ou seja, nossa cidade está tão violenta que hoje pensamos realmente na defesa do ser humano e da pessoa como pessoa física. E fala sobre seus fundamentos. Olha, nós abordamos torções, abordamos também técnicas de soco, chute e também a questão da defesa pessoal em si, onde crianças, adultos, idosos podem praticar essa modalidade. Entre outras inovações, a criação do Strife requer uma patente. O professor Arthur explica como. O que caracteriza a patente são 4 fatores. Tem que haver uma novidade nesse nesse objeto. Tem que ter uma atividade inventiva. Para conseguir uma patente, o principal fator é ela não ter sido ainda divulgada nem colocada em nenhum lugar. E aí é necessário você escrever a patente, existe uma redação específica para isso, e trazer e protocolar ela no INPI. Como você estava falando, né, Edson, o Eduardo Stanford acaba dizendo um pouco de quais são os procedimentos. Então, qual foi o procedimento que vocês, né, ou quais os procedimentos que vocês tiveram aí para poder fazer esse registro internacional? A gente, primeiramente, manteve contato com a Bujitsu. A Bujitsu ela não é tão fácil de se conseguir uma patente lá. Tem pessoas que passaram 8 anos tentando conseguir uma patente lá, só vieram conseguir depois que eu e o Eduardo conseguimos o nosso registro. E essas pessoas começaram a contactar conosco, nós fomos intermediários para ajudar a ensinar essas pessoas como é que se canalizava a documentação para chegar a ter acesso na Bujitsu. Mas vocês foram até a Universidade Federal, onde o Arthur está? Não, a gente futuramente é o nosso plano fazer um cadastro de NPI. Agora, a gente conseguiu os contatos através da internet mesmo, falando em inglês, ele fala um pouco de inglês, eu também falo, mantemos contato e explicamos como era, porque eles fazem uma triagem, nós tivemos que mandar toda a documentação traduzida em inglês para ser analisada por uma comissão de mestres lá na Bujitsu, e depois que eles viram que tudo que a gente mostrou era inédito em relação às outras, que eles aceitaram. Eduardo, e que tipo de material eles pedem? Foto, filmes, para comprovar e caracterizar uma arte marcial? Eles pedem uma técnica, certo? Que você tem que mostrar um princípio de técnica e dessa técnica você tem que gerar várias outras. É chamado de método associativo. Como eu e o mestre Edson Formosino aqui já trabalhamos com esses tipos de métodos já há algum tempo. Eduardo, essa demonstração a partir de quê? De fotos, de vídeo, como vocês Fotos, fizeram? vídeos, tem que ser um trabalho em inglês, a gente tem que passar toda a nomenclatura em inglês para eles terem um acesso, né? Falar disso, explicar detalhadamente como funciona, não é fácil, né? E você tem que ter as formas de bater, você tem que mostrar os princípios tradicionais e mostrar os princípios que tem na própria modalidade. Inclusive, nós preparamos um clipe, vamos soltar as imagens e gostaria que vocês comentassem as imagens, o que está acontecendo, né, no tatame, não é? Então, você estava falando das técnicas, né? Como realizar as técnicas. Como realizar, isso. Aí é o aquecimento, então. É o aquecimento, toda a arte marcial tem. Predomina mais membros inferiores, superiores? Em si é o seguinte, o Strife, a parte de golpear de braço,
e de perna, inicialmente, a gente trabalha as técnicas do kickbox. Agora, a parte específica do Strife, é que dá realmente o destaque na modalidade, são as técnicas que são abaixo da cintura. Essa é a característica especial do Strife. Porque o Strife surgiu de uma fusão do kickboxer com Hapkido e mais algumas outras técnicas, do Taekwondo, do Silat. A gente saiu colhendo informações de várias artes marciais, coisas que já estavam hoje obsoletas, que o pessoal não aceitava mais por causa das competições, que o Strife não tem competição, ele é voltado propriamente para a defesa pessoal. Então a gente colheu informações e fez. Isso aí são as técnicas de... Essa imagem, por exemplo. Isso aí é uma... A gente está tirando o equilíbrio do oponente, ele vem atacar, a gente tira e a gente usa também golpes em pontos vitais, né? Pressões. Ali ele fez uma pressão, tanto no membro inferior como na parte superior, no pescoço. E a gente não usa a mão, ela ajuda a desestabilizar o oponente. Então, quando a gente usa a mão, a gente usa as mesmas torções do Hapkido e tal, mas aí é o seguinte, o fator diferencial é a gente usar a parte de desequilíbrio das pernas, né? Interceptar, fazer, vamos dizer assim, pressões em pontos vitais onde o oponente ele não conhece. Um lutador tradicional de kickboxing, de muay thai, de outras modalidades, eles não têm o conhecimento de pontos vitais específicos. Você falou de conhecimento também, que vocês fizeram um registro, né? Explicando detalhadamente quais os golpes. E aí vocês produziram esse documento, esse Extract Contact System. Isso. Quer dizer, uma apostila, né? Isso. Possivelmente pode virar um livro. O que consta desse material aqui? Olha, aí tem todo o programa, né? Desde faixa branca até ao mestre, né? No caso, da modalidade. Um documento pioneiro, podemos dizer, no Brasil? É um documento pioneiro. Nenhuma modalidade fez assim, da forma que a gente fez, porque nós fizemos uma pesquisa de acupuntura correlacionando os pontos em que nós golpeamos com os princípios de acupuntura e de Kyushu-jitsu. Então, os pontos vitais, mostra, Eduardo, tem os pontos vitais nas partes baixas do corpo e nas partes superiores também. Olha, onde esse aqui é o quadro golpes simples de aluno, né? Que a gente usa para golpear. Certo? Esse é o quadro simples, né? Quando a gente usa a modalidade em si, a gente golpeia esses determinados pontos. Panturrilha, né? Abaixo da panturrilha, parte posterior do joelho, parte posterior, parte interna da coxa, parte interna, externa. Parte interna, externa, mas assim, essa parte aqui, quando a pessoa chega mais ou menos a 4º grau de azul, mais ou menos, que a gente tem uma graduação, né? São 4 graus por faixa. Agora, eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês pretendem desenvolver o Strife aqui em Pernambuco e também, é claro, no Brasil e no mundo, já que vocês criaram essa modalidade? Nossa meta inicial é a formação de faixas pretas, porque os faixas pretas são multiplicadores da nossa modalidade. Então, eu e ele sozinho não vamos conseguir abranger tantas cidades, tantas academias, tantos locais, mas a gente está formando faixa preta. A gente já formou o Bruno Berenguer, que é o primeiro professor que nós temos já formado, primeiro Dan, e estamos começando a trabalhar também outras pessoas. Já vieram pessoas de outros países para cá treinar conosco, inglês, né, alemão, já vieram treinar conosco. Faz tem um equatoriano treinando conosco. Ele faz um período de adaptação, ele já é praticante de outra modalidade, ele treina durante um tempo até assimilar os princípios e os conceitos técnicos que o Strife usa. E depois ele vai para o país dele ou para a cidade dele e começa a trabalhar. Praticar essa modalidade, porque praticar esporte é muito importante, é saúde, é cultura, é vida. E onde você deve praticar esportes? Pratique esportes no Núcleo de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco. Aqui você encontra atletismo, hidroginástica, futsal, judô, musculação, natação. Telefone 2126-8460, 2126-8460. 2126-8460, 2126-8460, onde você obtém todas as informações a respeito da prática esportiva na Universidade Federal de Pernambuco. E você pode contribuir com o nosso programa fazendo sugestão de pauta ou crítica para o e-mail cabeçadearea@ufpe.br, cabeçadearea@ufpe.br. E visite o nosso blog www.programacabeçadiaria.blogspot.com, www.programacabeçadiaria.blogspot.com. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.
Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O tema de hoje, a prática do Strife Contact System. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Edson Formosino e Eduardo Moraes, ambos mestres de Strife. Conosco também o nosso debatedor Henrique Tchê. Amanda Oliveira acompanhou o treino do Strife. Vamos conferir. O Strife utiliza técnicas avançadas de fácil assimilação para todas as idades e também para praticantes de outras artes marciais. O Strife Contact System foi desenvolvido com um estilo de luta criado para a forma de defesa pessoal. E os praticantes explicam como é treinar essa nova modalidade. Eu optei pelo Strife porque é uma modalidade que tem golpes diferentes, permite você finalizar a luta muito rápido e evita de você ficar na trocação, se arriscando a tomar um golpe e ser nocauteado. Primeiro é porque é uma arte bem prática de se fazer, não tem nada, nenhum golpe, nenhuma coisa assim, é bem prático de aplicar. Os chutes, a saída, você pode aplicar e derrubar seu oponente rapidamente. Eu achei que era novidade, assim, diferente das outras artes marciais que eu já fiz. E o diferencial do estilo que o Strife apresenta? Eu acho diferente que são os golpes, que você usa golpes inesperados, surpreende o adversário e coloca ele no chão, faz ele bater. O diferencial do Strife é a facilidade de aplicar os golpes, como eu disse no começo. Pois é muito fácil e é muito eficiente. Porque um chute você pode esquivar com facilidade, as saídas laterais que ele explica durante o treinamento ajuda bastante a gente. Esse negócio de defesa pessoal, de saber no cotidiano, como é que você usa no cotidiano, qualquer assalto, qualquer coisa assim. Os atletas falam sobre o processo para chegar em suas devidas graduações. Eu sou faixa roxa, 2º grau. Demorou em torno de 1 ano treinando 3, 4, 5 vezes por semana. Eu tô na faixa azul, 4º grau. Vou pegar agora a roxa também, essa semana agora. Faz aproximadamente 8 meses, mais ou menos, que eu tô treinando. Sou 4º grau. Eu demorei mais ou menos uns 7 meses. Também dão dicas para os futuros praticantes. Eu deixo a mensagem que venham conhecer, fazer uma aula, que é muito interessante. Treino em Strife é muito bom, vocês vão ser bem recebidos aqui na academia. E é isso aí, velho, só treinando para vocês saberem como é. Relaxa, você se relaxa, tira o estresse do dia a dia. Pois bem, nesse segundo bloco, a produção trouxe aqui para o estúdio alguns equipamentos que vocês utilizam no dia a dia lá com o Strife. Esse equipamento aqui diz respeito ao que exatamente? É a luva de foco. Isso é uma luva de foco, né? Conhecida como manopla. Ela é utilizada para socar, né? Aplicação de socos, né? Técnicas de mão. Técnicas de mão. E esse com outro? Movimentos, né? A gente usa as manoplas como alvo móvel também, para a pessoa... Para se movimentar. Acertar os alvos em movimento. E esse outro aqui, parece uma raquete de tênis. É uma raquete. É uma raquete. O nome dele é raquete mesmo. O nome dela é raquete. Ela é para tanto aquecer quanto trabalhar a velocidade do atleta. Mas aquecer como? Mas bater nas costas do... Não. Assim. A gente manda uma pessoa segurar e chuta. Geralmente a gente usa para golpes circulares e giratórios, porque o impacto não causa lesão articular. Agora, eu estou vendo vocês com faixas muito diferentes do judô, do karatê. Essa faixa tem uma coisa diferencial, porque quando a gente foi filiado na Bujitsu Internacional, nós fomos obrigados a utilizar essa mesma forma que eles utilizam lá. Essa é uma forma padrão internacional da Bujitsu. Ela tem um simbolismo em relação às cores e o formato. Então, como nós somos o último grau da graduação, somos os fundadores, nós somos faixa vermelha. O vermelho simboliza o Budô, que é o caminho do guerreiro. Essas duas tarjas amarelas, uma tarja simboliza mestre e a segunda tarja grão-mestre. Então, se nós fôssemos somente mestres, teríamos apenas uma. Como não somos grão-mestre, temos duas. Essa parte preta simboliza a faixa preta e aqui são os graus de faixa preta. Então, nós somos 10º grau de faixa preta e grão-mestres na modalidade. É um pouco que a matéria também revelou aí. Alguns entrevistados falaram da possibilidade de aquisição rápida, né, ou da graduação mais rápida do que outras modalidades esportivas. Minha pergunta iria até nesse sentido também. O Edson falava do processo de implementação de formação de faixas pretas para divulgação. Sim. O critério de ter uma arte marcial pré-existente facilita, menos tempo, e alguém que nunca tenha feito. Qual a diferença no caso, Eduardo? Veja só.
Tem gente que tem uma predisposição, certo? Já tem outras pessoas que têm uma dificuldade maior de assimilação. Exato. Então, a gente analisa cada pessoa, cada indivíduo, certo? Separadamente, porque é o seguinte, tem gente que tem facilidade de pegar determinadas técnicas por já ser praticante de outra modalidade, como judô, karatê, aikido, hapkido e etc., né? Já uma pessoa que nunca treinou nada é mais complicado. Ela não vai ter o mesmo processo de assimilação de uma pessoa... Vai começar do zero. Vai começar do zero, exatamente. E aí vai fazer com que, vamos dizer assim, ela fique perdida, porque eu nunca treinei nada, eu nunca fiz nada, então vai ser mais difícil para mim passar e assimilar até. No primeiro bloco vocês falavam que o Strife não tem competição. Exato. Mas como é que vocês pretendem fazer para que vocês tenham mais adeptos dessa modalidade esportiva? O Strife ele vem com uma proposta nova, porque as outras artes marciais não contemplam as pessoas com maior idade, que já têm aquelas dificuldades, então isso vai ser um diferencial importante para a gente. Porque as outras modalidades hoje são todas elas voltadas para a competição. Então, quando você chega a certa faixa etária, você já não está mais com aquele pique para estar competindo. Mas vocês têm pelo menos um agendamento de apresentação da modalidade? Olha, a gente está sempre aberto para os convites quando surgem, para que a gente faça demonstrações. Quando eu faço cursos de defesa pessoal, que a gente até esqueceu de falar isso, o Strife ele está em parceria com o SADA, que é um sistema de autodefesa avançado, que eu também fui o criador, que tem o mesmo sistema de patente e tudo também. Então, a gente faz a parte de defesa pessoal do Strife em parceria com o SADA. Então, e eu faço a mesma coisa também. O meu pessoal do SADA faz Strife para complementar a parte de técnicas de golpear. E isso é o diferencial que a gente vai trabalhar, porque hoje a população está precisando muito de defesa pessoal. Eu acho que a procura vai aumentar bastante, porque as pessoas estão impedidas de andar armado, não podem andar armado e tal. Está sendo vítima da sociedade a violência muito grande. Então, as academias hoje vão sendo procuradas para defesa pessoal. E nem todas as modalidades estão contemplando isso. Agora, Eduardo, em Recife, Olinda, onde a gente pode encontrar o Strife? Temos na Academia Olívia Feitosa, né? Temos na Academia Rai, em Boa Viagem. Temos na Academia Topline, né? No Espinheiro. No momento, são essas 3 academias que o pessoal pode treinar o Strife. Agora, o treinamento é diferenciado entre mulheres e homens ou é um treinamento só? Não, o treinamento, claro que existe a parte feminina que tem um pouco mais frágil, né? No caso, fragilidade. Agora, em relação aos movimentos, as mulheres elas treinam um pouco mais suave e os homens já treinam como realidade mesmo, né? Eles já tem uma certa cultura entre o masculino e o feminino já de saber seus limites. Então, cada um vai dentro do seu limite, né? O que é cultura também aqui no Cabeça de Área é a nossa agenda esportiva. Vamos a ela. Participe amanhã do primeiro circuito de corrida de rua promovido pela ACOP, Associação de Corredores de Pernambuco. Saída às 8 horas da manhã, em frente ao antigo quartel do Exército em Olinda. Outras informações, www.circuitoacop.blogspot.com. Venha jogar rugby no campo do Núcleo de Educação Física e Desporto da UFPE, na cidade universitária, todos os domingos às 2 horas da tarde. Outras informações, 8683-1231 ou www.reciferugby.esp.br. Estão abertas as inscrições para o 5º CNEF e o 1º CIEF, Congresso Nacional e Internacional de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco. Inscrições 9964-8896 ou www.cnfpe.com. Pois bem, nós vimos a agenda da semana. Eu gostaria que você falasse também um pouco da agenda de vocês de viagem. Vocês receberam um convite internacional? Nós recebemos um convite da CCHMF, Close Combat Martial Arts and Red Martial Federation. É um evento que vai haver na Croácia, no dia 24 de setembro. Em Zagreb. Em Zagreb, no qual nós fomos convidados para sermos homenageados lá. Esse evento já tem hoje 73 países confirmados a presença. O Brasil é o único país que tem eu e ele como representante, e a gente está correndo atrás de patrocínio, pedindo ajuda de pessoas que possam nos patrocinar para que nós possamos viajar, porque nós seremos homenageados lá, incluídos no Hall da Fama
dessa entidade que está promovendo o evento. Então fazemos aqui um chamamento à Secretaria de Esporte do Estado de Pernambuco, na pessoa da Ana Cavalcante, para poder financiar essa viagem para os nossos colegas, os atletas participarem da Croácia, né? e representando Pernambuco, representando o Brasil, porque esporte é saúde, esporte é vida e onde você deve praticar esporte. Pratique esportes no Núcleo de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco. Aqui você encontra atletismo, hidroginástica, futsal, judô, musculação, natação. Telefone 2126-8460, 2126-8460. 2126-8460, 2126-8460, você liga e obtém informações sobre a prática esportiva no Núcleo de Educação Física da UFPE. Bem, hoje nós falamos sobre o STRIFE. Eu gostaria então que os nossos convidados tecessem as considerações finais. Eduardo. Primeiramente, né, a todos, nosso contato para praticar o STRIFE, né, é o 9764-7983. Fala diretamente comigo. Repete, por favor. 9764-7983. Ok. Edson. Nós gostaríamos de agradecer essa oportunidade, né? Renovar aqui nosso pedido de ajuda, de patrocínio, para que nós possamos representar o Estado de Pernambuco e o Brasil, que eu acho que é uma coisa que vai marcar a gente ter essa oportunidade de estar lá na Croácia, representando nosso país, nosso Estado. E também agradecer essa oportunidade de estarmos aqui na televisão, dizer o nosso blog. O endereço do nosso blog é www.strifecs.blogspot.com. E deixar aqui meu telefone de contato para quem tiver mais alguma informação a respeito do STRIFE, é 8878-0026. Okay. Muito obrigado. E nós agradecemos a participação de vocês e desejamos boa sorte a vocês. Muito obrigado. Na viagem, também no patrocínio, o governo do Estado com certeza vai entrar em contato com vocês e bancar essa passagem que é muito importante para Pernambuco e para o Brasil. E você que acompanhou a nossa audiência até agora, até a próxima semana com mais um Cabeça de Área.